Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre felicidade? Bom, a felicidade a gente sabe que é uma coisa que desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano existe é uma coisa que a gente busca e muitas vezes até nos dias de hoje com tecnologia, informação, estímulos demais e redes sociais e pessoas com vidas perfeitas, a gente acaba buscando uma felicidade que a gente nem sabe direito qual que é, né? A gente tá sempre atrás de alguma coisa grandiosa, a gente não sabe muito bem por que aquilo é tão importante e a gente fica esperando aquele momento chegar pra gente finalmente ser feliz. E aí quando aquilo chega, a gente vê que na verdade não era tudo aquilo, que aquela felicidade que a gente estava buscando acabou não vindo da forma que a gente esperava, e aí a gente coloca outra meta, outra coisa grandiosa pra esperar aquilo acontecer, e aí quando isso acontecer a gente vai ser feliz. No final das contas isso nunca acontece, porque não é assim que funciona. A gente tem sido convencido de que uma vida perfeita existe, de que existe um modelo a ser seguido, e se você está dentro daquela bolha, dentro daquele modelo já pré-definido, aí sim você pode ser feliz. Se você não tem uma daquelas coisas que caracterizam aquela vida perfeita, então você não pode ser feliz. Você tem que buscar aquilo. E só quando você conseguir que a felicidade vai vir. Como eu falei, não funciona assim. A gente tá meio que programado pra pensar dessa forma, mas não é bem assim que funciona. Então, no vídeo de hoje eu vim trazer 10 coisas que você pode fazer, 10 coisas que você pode mudar dentro da sua cabeça, que podem te fazer ser mais feliz, se sentir mais feliz, encarar as coisas que acontecem e saber valorizar melhor aquilo, pra ver se a gente acaba com essa ideia de que apenas coisas extraordinárias podem fazer a gente feliz e apenas coisas materiais e grandiosas que podem trazer felicidade. Não é assim. Eu não fiz essas 10 coisas em ordem de importância, tá? Eu fui apenas pensando em coisas que eu mudei em mim, que me tornaram mais positiva e que me tornaram, me fizeram ter uma visão diferente da vida e por conta disso eu tenho aprendido e tenho conseguido me sentir mais completa, sabe? Não sei se vocês me entendem. Então, o primeiro ponto é exatamente isso que eu tava falando. Você entender que a felicidade nem sempre é extraordinária. Então, você precisa entender que não precisa uma grande coisa acontecer, uma viagem muito grande acontecer, um evento, um show, um presente caro, um carro, uma casa, pra você entender que você não precisa esperar grandes coisas acontecerem pra você finalmente ser feliz. Então, a partir do momento que você para de esperar grandes coisas acontecendo e vai vivendo as pequenas, que também são boas, mas como elas são pequenas, a gente tende a pensar de que não tem que dar tanta importância, não tem que ficar tão feliz com aquilo. A gente precisa prestar atenção nas pequenas conquistas do nosso dia, sabe? Quando você para pra ficar feliz, pra agradecer, pra se sentir positivo e grato por pequenas coisas que vão acontecendo durante o seu dia, você acaba mudando a constância da sua felicidade. Eu acredito que esse é o passo mais importante, porque é o mais fácil da gente fazer, na verdade. O segundo ponto, todos estão muito ligados, tá? Mas o segundo ponto que eu queria falar é sobre gratidão. A gente sempre vê por aí, né? No Instagram, Facebook, em todo lugar, gratidão, sou grata, escreve gratidão e tatua gratidão e coloca gratidão por aí, mas será que a gente sabe o que é gratidão mesmo? Será que a gente tá falando a palavra só da boca pra fora ou realmente quer dizer aquilo, sabe? Realmente tá sentindo aquilo? Porque não é tão fácil a gente parar pra pensar. A gratidão, ela vai muito além de simplesmente agradecer a Deus ou agradecer a alguém por algo bom que aconteceu, por mais que seja pequeno. Não é bem assim. Acho que a gente precisa parar pra pensar um pouco melhor na definição disso. A gente tende a pensar que só quando coisas boas acontecem que a gente tem que agradecer. Aí você vai falar, nossa, Nicole, mas você quer que eu agradeça porque eu quebrei um braço? Não é assim, não é assim. Bom, vamos tentar entrar nesse assunto. A gente tá acostumado a determinar que coisas que a gente não quer que aconteça, quando elas acontecem, a gente fala que são coisas ruins. A gente tende a associar coisas que a gente não quer que aconteça, coisas que nos fazem sofrer, com coisas ruins. Claro, o sofrimento não é bom, né? O sofrimento não é um sentimento bom que a gente sente, é uma coisa que faz a gente se sentir mal. Então, por isso que a gente tende a associar com coisas ruins. Mas a gente tem que parar pra perceber que muito do sofrimento que a gente encara como terrível são coisas que vão tornar a gente uma pessoa muito melhor, né? Então, a gente tem que aprender a encarar certas coisas da nossa vida com um pouco mais de positividade. Então, claro, o momento de sofrimento ele precisa existir, senão a gente não supera nada. Sempre que a gente pula a etapa do sofrimento e vai direto pra fingir que tá tudo bem, a gente não supera nada. O sofrimento, sofrer e chorar e se sentir mal, por um certo período de tempo, ele precisa acontecer. Porque é uma parte, é um estágio, né? A dor e o sofrimento é um estágio de coisas que a gente não quer que aconteçam, né? De decepções e perdas e tudo mais. Mas a gente tem que prestar muita atenção com o tempo que a gente deixa
isso acontecer? Por quanto tempo eu tô me sentindo assim? Por quanto tempo esse acontecimento tá me impedindo de ser feliz? Tá me impedindo de viver a minha vida com plenitude, né? Claro que é muito fácil falar, né? Claro, eu não tô aqui dizendo que eu sou a pessoa perfeita e que eu vivo a minha vida inteira assim e que eu não sofro e que é tudo programado e que eu consigo controlar tudo. Não é assim. Mas esse vídeo aqui é pra gente tentar juntos ver a melhor forma de viver, ver a melhor forma de fazer as coisas e aí, aos poucos, tentar ir mudando dentro da gente algumas coisas que pode ser que no futuro a gente acabe encarando dessa forma, né? Pode ser que lá na frente a gente se treine tanto, a gente, né, se conheça tão bem, a gente se estude tão bem que seja possível sim viver assim. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso. Então por que não começar agora, né? Por que a gente não começar aqui falando que é ideal e dia após dia, passo a passo, a gente tentando chegar lá? Porque a gente precisa trabalhar na nossa evolução todos os dias, tá? E claro, a gente erra, existem falhas, existem recaídas, a gente esquece muitas vezes dessa parte racional e ideal, porque a gente é ser humano, né? Ser humano erra, é imperfeito, é natural isso. Mas eu acho que a gente simplesmente aceitar tudo como está, parar no tempo e simplesmente vivendo, eu acho que também não é a coisa certa a se fazer. Então, quando a gente falar de gratidão agora, vamos parar pra pensar que a gente tem que se sentir grato porque a gente conseguiu acordar bem, ou porque a gente acordou sem nenhuma dor, ou porque a gente acordou e a gente tem pessoas que nos amam em volta, porque a gente tem almoço, porque a gente tem janta, a gente tem o que comer, porque a gente tem um emprego. Eu até vi uma frase esses dias que me marcou muito, que falava assim: a segunda-feira é mais dura pra quem não tem trabalho. E isso me tocou muito, porque a gente tá acostumado a reclamar tanto da segunda-feira, porque é o início da semana, e aí começa o trabalho, a faculdade, escola, tudo de novo, e a gente reclama, né? Mas será que a gente tem que reclamar mesmo? Pelo menos a gente tem um trabalho. Pensa na agonia de uma pessoa que precisa ter um emprego, precisa de dinheiro pra se sustentar, pra passar o mês e não tem um emprego. E isso é a realidade de muita gente hoje no Brasil. Então, se a gente tem um lugar pra morar, se a gente tem família, se a gente tem comida, sabe, qualquer roupa, a gente tem que ser muito grato por isso. E eu era uma pessoa que eu reclamava muito, mas reclamava muito de tudo, eu era bem estressada, sabe? E com o tempo eu comecei a me treinar, parar de reclamar, porque não é justo, sabe? Não é porque aquela situação não tá ideal de acordo com o que eu gostaria que tivesse, que eu preciso reclamar sobre ela. Se aquilo não está acontecendo como deveria, porque provavelmente eu não tô fazendo alguma coisa que eu deveria fazer. A gente tem que partir desse princípio, né? E algumas coisas também no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não controla, não depende só da gente. Então, por que a gente vai se aborrecer com uma coisa que não depende da gente? Ou se essa coisa depende da gente, em vez de reclamar e se aborrecer, a gente tem que fazer alguma coisa sobre aquilo, pra mudar aquilo. Então, se a gente começa a pensar assim, muita coisa do nosso dia a gente consegue eliminar. Essas coisas que a gente encara como ruins. O terceiro ponto é ter hábitos saudáveis. Não tô dizendo também pra você ir lá e ter uma dieta restrita e começar a comer só o que o nutricionista diz. Não. Tô dizendo pra gente tentar fazer escolhas mais saudáveis quando possível. Então, sabe quando você tá sem fazer nada, tá entediado, você vai lá e vai comer um chocolate, você vai lá fazer um brigadeiro, ou então você vai lá comer fritura, ou sabe? Não tem muito assim. A gente não tá pensando muito no porquê a gente tá fazendo aquilo. Deu uma pequena vontade, a gente vai lá e faz. E tudo bem se às vezes isso acontecer. Às vezes, tá de TPM, você vai lá, você não tá se suportando, e aí pra você não se jogar da janela, você faz um brigadeiro. Tudo bem nesse caso. Mas eu digo assim, muitas vezes a gente nem pensa se a gente quer ou não consumir aquilo, se a gente precisa ou não naquele momento, sabe? Então a gente começar a tentar fazer escolhas mais saudáveis, a gente tentar pensar qual o papel daquele alimento no nosso corpo, que impacto aquilo vai ter na gente, e se naquele momento eu preciso tanto daquilo, se a minha vontade naquele momento é tão grande pra eu precisar comer aquilo. Claro, eu não como perfeita, já falei, tudo que eu tô falando aqui é o mundo ideal, e a gente só precisa tentar se aproximar dele, não precisa viver dentro desse mundo ideal, né? Muitas vezes eu comecei a perceber assim, isso já faz um tempo já, eu falava, eu não vou comprar refrigerante porque se tiver na minha casa eu vou tomar. E aí, com o tempo, eu começava, às vezes até tinha refrigerante ou alguma coisa assim, e eu ia lá e escolhia a água. Só dessa vez, vou escolher a água então. Vai ser difícil, mas eu vou escolher tomar água. Aí eu fui fazendo isso por muito tempo. Isso já faz anos já. E hoje em dia, muitas vezes tem refrigerante no lugar ou na minha casa, ou sei lá. E eu prefiro tomar água, porque é um hábito, né? A alimentação é hábitos. Então, tudo que a gente necessita consumir hoje é porque a gente foi criando o hábito de acreditar que a gente precisava consumir aquilo. Então, se a gente começa a mudar aos poucos uma coisa hoje, lá na frente não vai fazer nem diferença. Tanto que muita gente que para de comer chocolate, ou tomar refrigerante, ou comer fritura, coisas muito pesadas,
quando essa pessoa vai fazendo isso por muito tempo, vai tendo esse hábito por muito tempo, chega um momento que ela não tem nem vontade. Isso aconteceu já comigo, assim, às vezes eu não consigo comer muita coisa gordurosa, não consigo comer muito de um doce, não consigo tomar muito refrigerante, se eu tomo é bem pouquinho, porque o hábito de não consumir aquilo já me fez nem ter mais vontade. A gente precisa pensar um pouco mais na nossa saúde, e isso também engloba exercício físico, engloba várias coisas que não dá tempo no vídeo de eu falar todos os aspectos, mas vocês entenderam, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, afinal é nossa responsabilidade. Tudo que a gente coloca nele, a gente pode até não ver, mas com o tempo as consequências vêm. Um mau hábito alimentar de uma vida inteira, lá na frente, vão desencadear várias doenças, vários problemas de saúde, então isso é totalmente responsabilidade nossa. E aí quando chega a doença lá na frente, a gente reclama do azar da vida, por que comigo, por que eu tive isso, por que aconteceu isso? E tem motivo, a culpa é nossa, né? Então a gente tem que tentar mudar isso agora. Vamos acelerar um pouco, porque eu tô falando demais, daqui a pouco não vai ter tempo de vídeo. O quarto ponto que eu quero falar é sobre chorar. A gente tem mania de, quando a gente vê uma pessoa chorando, a gente falar pra ela parar, né? Não, vai ficar tudo bem, para de chorar. Uma criança tá chorando, a gente tem mania de ir lá e falar pra ela parar de chorar, né? Mas por que a gente faz isso, né? Chorar, qual o problema de chorar? Se a gente tá chorando é porque não existe mais nada que a gente possa fazer. A gente tá tão chateado com alguma coisa ou tão feliz com alguma coisa que nenhuma ação que a gente tenha naquele momento vai se comparar e vai suprir aquela emoção, né? Seja ela ruim ou boa. Então, quando a gente tá chorando, geralmente, se é um choro verdadeiro, um choro genuíno, geralmente é uma emoção muito forte que a gente tá sentindo, que a gente precisa pôr pra fora, porque a gente não tem outra saída. A gente não vê outra coisa pra fazer. Já perceberam? Quando você tá muito triste com alguma coisa, sabe? Acontece uma coisa muito ruim e você não sabe o que fazer, você chora, porque não tem mais o que fazer. E aí depois que você chora, melhora. Já percebeu? Você alivia, assim? Quando você tá feliz também. Você tá tão feliz, você só chora quando você tá muito feliz. Então você tá tão feliz, aconteceu uma coisa tão incrível, você nem acredita que aquilo aconteceu. E aí você chora de felicidade. Então, a gente só chora se é por alguma coisa muito intensa. E aí não faz sentido a gente oprimir isso. Não faz sentido. É uma reação natural do nosso corpo, né? Das nossas emoções, chorar. E se a gente não chora, a gente guarda coisas. Seja mágoa, seja algum sentimento de raiva, algum sentimento de tristeza. E toda tristeza, todo sentimento forte que a gente guarda e não põe pra fora, ele se torna uma doença depois. Você pode ter certeza disso. Então, o nosso corpo, ele adoece. E a gente nem percebe. Então, quando você tiver com vontade de chorar, não tô falando pra você sair chorando por tudo, né? Não tem necessidade. Mas se você vê que você tá muito triste ou muito chateado ou com muita raiva de alguma coisa, vai num lugar só seu, fica sozinho, chora, se permita chorar, sabe? Tudo bem chorar. E aí, se você não quer que ninguém saiba, faça isso sozinho, mas eu acho importante. Se a gente guarda essas coisas, a gente nem se conhece direito. O quinto ponto é se amar. Não tem muito o que falar sobre isso, na verdade, porque tudo é muito intuitivo. Acaba sendo meio óbvio, né? Mas a gente acaba esquecendo de se amar. A gente acaba colocando o trabalho em primeiro lugar, a gente acaba colocando um namoro em primeiro lugar, a gente acaba colocando uma responsabilidade que a gente assumiu em primeiro lugar. Sempre tem outras coisas em primeiro lugar e a gente esquece da gente. A gente esquece de se conhecer, esquece de se cuidar, esquece de se amar, esquece que a gente precisa de descanso, que a gente merece pessoas que nos fazem bem por perto, que a gente não precisa aturar grosserias, a gente não precisa aturar pessoas tóxicas, a gente não precisa aturar, entendeu? Existem situações em que isso acaba tendo que acontecer, porque viver em sociedade é isso, mas se a gente começa a se policiar pra sempre estar tirando da nossa vida, se possível, pessoas que não nos fazem bem, ou evitando situações que não vão nos fazer bem, não indo a lugares que você não vai se sentir bem, lembre-se que muitas vezes na sua vida você não é obrigado a fazer alguma coisa. Você acaba fazendo pra não ficar chato. Então a gente tem que começar a perceber o quanto isso afeta a gente. Será mesmo que eu preciso ir naquele lugar que eu não quero ir, que vai ter pessoas que eu não vou me sentir bem perto? Só vai me fazer mal só pra eu não ficar chato, sabe? Então a gente tem sim que aprender a falar não. E tem que aprender a falar não sem ter que justificar o não. Ah, não, eu não fui porque... E inventa uma mentira. Eu não fui porque meu cachorro ficou doente, tive que levar não sei aonde. Não, eu não fui, não quero ir.
não vou, sabe? Muitas vezes a gente não precisa justificar o não. E muitas vezes a gente pode sim falar o não sem ter grandes consequências na nossa vida depois. Então, cuida de você, faça coisas sempre que possível que você quer fazer. Existem ocasiões que não vai ter jeito, mas a maioria tem. Então, a gente tem que parar de permitir que as pessoas controlem a nossa vida e o que a gente vai sentir. Essa próxima eu devia ter começado com ela. É o ponto número 6. Devia ter começado com ele porque esse ponto é que tudo passa. Na verdade, essa é uma frase que o Chico Xavier sempre dizia, e não sei se vocês sabem, mas Chico Xavier é um exemplo, assim, de ser humano pra mim, uma pessoa que eu admiro muito, fez coisas maravilhosas durante a vida dele. Uma das coisas que ele sempre pregou e falava por aí é que tudo passa. E é difícil a gente entender um pouco essa frase, né? Essas duas palavrinhas, tudo passa, tá? O que isso quer dizer? Né? O tempo passa, sim. Mas, por exemplo, quando você tá muito triste, quando você tá muito decepcionado, quando você tá, sabe, chateado, magoado, com medo, inseguro, enfim, tá numa situação difícil, aí a gente tende a ouvir isso, né? A gente tende a falar para as pessoas também, vai passar, né? Vai ficar tudo bem, vai passar, tudo passa. E realmente, tudo passa. Mas a gente não para pra pensar que quando a gente tá extremamente feliz, quando a gente tá vivendo aquele momento extraordinário, também vai passar, né? Então é importante a gente saber disso. Não é só coisa ruim que vai passar. Coisas boas, incríveis, aquele momento extraordinário também vai passar. E a gente tem que entender que ele vai passar. Vão vir momentos difíceis de novo. Depois desses momentos difíceis, vão vir momentos incríveis de novo que vão passar também. A vida não é uma linha só, não são dois extremos de acontecimentos só bons e ruins que acontecem. A gente tem que encontrar o equilíbrio disso e sempre ter consciência de que tudo isso que é extremo, que traz grande tristeza ou grande felicidade, vai passar. Então, é muito louco parar pra pensar nisso. Eu vou dar até um tempo pra vocês aí. Pensa sobre o assunto. Dá uma pausa no vídeo e pensa sobre isso. Sobre essa frase, como ela se encaixa na sua vida, sabe? Acho que você vai tirar grandes aprendizados disso. O 7º ponto é que a gente tá acostumado a ter uma rotina muito corrida. Eu sei que aqui no Brasil conheço muita gente que estuda, trabalha e cuida de filho e vai na igreja e limpa a casa. E assim, é uma vida corrida que você nem vê o dia passar praticamente, né? Conheço muita gente assim. Acaba tendo que ser assim, né? Então, com tudo isso, a gente acaba esquecendo da gente, de ter um momento que vai nos trazer felicidade. Então a gente tá tão ocupado fazendo coisas pros outros ou responsabilidades do dia que a gente não para pra ter um momento de lazer. Você quer ler aquele livro que faz tempo que você quer e você não tem tempo pra ele? Você vai na segunda-feira, você vai anotar num caderninho o horário que você vai separar pra ler aquele livro que vai te fazer tão bem, aquele momento seu lendo aquele livro em paz, que vai te fazer tão bem. Eu tenho certeza que dentro de uma semana você vai conseguir encaixar esse momento para você. Eu tenho certeza que é possível fazer isso. Então, torne isso parte da sua obrigação. Já que você funciona dentro de obrigações durante o seu dia, coloque isso como uma obrigação, uma prioridade. Desmarque compromissos para que isso aconteça, como se fosse uma obrigação de trabalho. A gente não desmarca festa, desmarca várias coisas legais por conta do trabalho? Então, faz isso também. Marca e aquele dia é sagrado pra você. Aquele momento vai ser sagrado e vai ser aquele momento que, se você não quiser fazer nada, fica deitado olhando pro teto e não faz nada. Se você quiser ouvir música, fica 1 hora ouvindo música. Se você quiser ler um livro, fica lá 1 hora lendo o livro. Mas reserva o tempo pra você. Você vai ver o bem que isso traz. Bom, sabe aquela frase? Nada se cria, tudo se copia? Então, não sei, sabe? Não sei se eu gosto dela. O 8º ponto que eu queria falar aqui é sobre você ser você mesmo, ser original, não precisar copiar os outros. Porque assim, a gente é muito influenciado todos os dias, né? Principalmente por redes sociais, televisão e tudo mais. E aí a gente, sei lá, gosta do que vê, gosta de uma foto, gosta de um vídeo, de um personagem. E a gente, por gostar, em vez de só admirar, a gente tenta copiar aquilo. Muitas vezes não tem problema nenhum fazer isso. Mas a gente tem que saber separar uma cópia de uma inspiração. Algumas pessoas começam a ver o que as outras fazem, né? Admira algumas pessoas e começa a querer copiar o ser daquela pessoa, começa a querer agir, ter coisas iguais, fazer coisas iguais, falar coisas iguais, copiar o que a pessoa faz por completo. Isso eu não acho muito legal, sabe? Muita gente defende isso, mas eu não acho. Acho que quando você se inspira e admira uma pessoa, você precisa tirar o melhor daquela pessoa, né? Pegar o que você mais gosta, a essência que você mais gosta e aplicar aquilo na sua realidade, porque afinal você não é aquela pessoa.
E quando você copia outra, você esquece quem você é. Você esquece as suas vontades, o que você gosta, e aí você acha que tá te fazendo bem aquela cópia, mas você não tá feliz de verdade, porque você não é aquela pessoa. Você não precisa de tudo que aquela pessoa tem, tudo que aquela pessoa faz pra ser feliz, porque você é diferente. Você tem uma realidade diferente, necessidades diferentes, vontades diferentes. Então a gente tem que saber separar. Quando a gente admira uma pessoa e quer, né, pegar o que tem de melhor para conseguir adaptar na nossa vida, em vez de pegar a pessoa por completo e copiar absolutamente tudo que ela faz para tentar viver a vida daquela pessoa. Isso é o maior erro que a gente faz, né? A gente se influencia tanto na internet que a gente acaba esquecendo quem a gente é e a gente acaba não sendo mais feliz com o que a gente tem, sendo que até então bastava, né? Esse ponto agora, na verdade, ele duraria horas se eu fosse falar muito sobre ele, mas vou ser breve. Empatia. A gente tá acostumado a ouvir, né, o quanto isso é importante e tal, mas eu acho que a gente tá esquecendo o significado dessa palavra e a importância dela no nosso dia a dia, principalmente com a internet, onde quase tudo é anônimo, né? A gente tá acostumado a poder, aqui na internet, falar o que quer, eu até vejo nos comentários, né? Falar o que quer, porque ninguém vai saber quem eu sou, julgar, dar um dislike, porque ela não vai saber que fui eu que dei o dislike. Então a gente tá acostumado a fazer o mal, ou pensar o mal, ou deixar que o mal aconteça desde que ninguém saiba. E isso, na verdade, é viver numa mentira, né? Quando você sente empatia pela outra pessoa, você não tá se importando se vão descobrir ou não, se estão sabendo o que você tá fazendo ou sentindo ou não, porque isso não importa. Quando você sente empatia pela outra pessoa, você jamais vai permitir que você faça mal, ou deseje o mal, ou que o mal aconteça pra ela, se você puder impedir. Você não vai permitir que isso aconteça porque você vai se sentir no lugar daquela pessoa. Você vai sentir que você não gostaria que aquilo fosse feito pra você, então você não vai fazer pra outra pessoa. Eu acho que se essa palavrinha tão pequena fosse mais difundida na sociedade, no mundo inteiro, se todas as pessoas do mundo sentissem empatia, não ia existir guerra, não ia existir fome, não ia existir injustiça, não ia precisar de lei, não ia precisar de punição, de uma lei lá que te proíbe de matar, porque você não ia nem pensar nisso. A gente precisa de uma lei que diz que é crime matar uma pessoa. A gente precisa de uma lei pra isso. Tem ideia do quanto isso é absurdo? Mas enfim, né, a sociedade que a gente vive. Mas então, a gente precisa todos os dias, o tempo todo, se policiar quanto a isso. Porque é nossa responsabilidade. O que a gente faz pros outros e a gente não gostaria que fizesse pra gente, a gente tende a pensar que somos pessoas boas, do coração bom, que desejam o bem. Mas se ninguém estiver olhando, tudo bem você fazer uma coisa ruim pro outro. Tudo bem você ir lá e desejar o mal, tudo bem você fazer um comentário sabendo que ele vai fazer a pessoa se sentir mal ou incitar outras pessoas a falarem coisas ruins para aquela pessoa. Então, no nosso dia a dia, é obrigação nossa, como seres humanos, vivendo numa sociedade com pessoas ao nosso redor o tempo todo, a gente sim se policiar para sempre ter empatia e nunca causar o mal, sempre tentar induzir e ter atos que vão levar ao bem. O último ponto é para fechar tudo com chave de ouro, fechar esse círculo, porque ele remete muito ao primeiro ponto, que é sobre você aprender a admirar a natureza, a admirar as pequenas coisas, a admirar o ambiente de cada momento que você está vivendo. Isso não é muito fácil, mas se você parar para pensar, qual foi a última vez que você viu o sol nascer ou se pôr? Que você parou e ficou um tempo lá, nem que seja 10 minutinhos, olhando assim, aquele momento acontecer, sem pensar em muita coisa, sem pensar em problemas, sem estar no celular. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Faz tempo, com certeza faz tempo, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, porque a gente raramente para pra pensar no quão incrível é o planeta que a gente vive, sabe? Quanta beleza tem pra gente ver. Eu tenho sorte que eu moro, o meu quarto fica virado pra uma parte que só tem mato, né? Só tem animais, assim. E árvores. E aí tem muito passarinho na minha janela, assim. Fica muito passarinho cantando o dia todo. E aí eu comecei, por conta disso, a ficar olhando às vezes, ou ficar ouvindo, ou ficar lá, sabe, só admirando a paisagem, porque eu vi que não fazia muito isso. E eu comecei a ver o quanto é bom quando você tem esse contato, por mais que não seja tão próximo, mas sabe, esse pequeno contato com a natureza, porque você é um ser humano da Terra. Você nasceu na Terra e isso aqui é seu. A Terra é o seu ambiente de conforto, é onde você vive, é o seu ambiente ideal. Então você precisa admirar aquilo.
Você mora dentro de uma casa de concreto, que tem tijolos e tem janelas e tem móveis, e é tudo material ali que você mesmo construiu e que você comprou. E aí você vai pro trabalho dentro de um ônibus, que é uma caixa de metal, ou dentro de um carro. E aí você vai no metrô, debaixo da terra, e você entra na empresa, que é um prédio. E aí você volta pra casa e dorme, e você nem viu a rua, você não viu a natureza, você não viu as plantas, você não viu o sol, o céu, não sentiu o vento, sabe? E não é natural isso, não é, porque nós somos animais no final das contas, né? Animais que sim, precisam da natureza para existir. Então a gente tem que parar para admirar um pouco melhor isso. Bom, gente, o vídeo ficou muito longo, mas tudo bem, tá? Porque eu acho que vai sim ajudar muita gente. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que algum desses 10 pontos você consegue inserir na sua vida. E se for mais do que um, eu vou ficar muito feliz, tá? De ter ajudado, de ter, sei lá, tentado dar um guia pra vocês pra tentar melhorar a positividade, a felicidade do dia a dia de vocês. Então, me fala aqui embaixo o que você já pratica desses 10 pontos, o que você nunca parou pra pensar, o que você quer começar a praticar no seu dia a dia pra ver se melhora. E depois vem aqui me falar se deu certo, tá bom? Espero muito ter ajudado vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, é muito importante pra mim. Me segue lá no Instagram, @nioquinocabo. E é isso, vejo você no próximo vídeo. Um beijo!